Nesse terceiro vídeo, aí na nossa discussão sobre educação inclusiva, com foco na educação infantil, claro que a educação inclusiva ela permeia toda a vida acadêmica, desde a fase em que a criança entra na escola a primeira vez até o adulto, né, no seu pós-doutorado, ele tem que estar pensando sempre em educar para incluir. Mas eu quero falar sobre ensinar a turma toda, começando quebrando uma ideia em que as pessoas pensam ou costumam dizer que todos somos iguais. Não, não somos. Claro que somos iguais na condição humana, claro que somos iguais na questão do sangue circulando na nossa veia, claro que somos iguais na questão da fome, da frio, da sede, né? Claro que somos seres frágeis, né? Cheios, dotados de sentimentos, mas o que eu estou falando da diferença é na capacidade de ensinar, na capacidade de aprender, a questão do indivíduo. Então você tem uma turma lá com 25 alunos, 20 alunos, na pior das hipóteses, em algumas escolas públicas ou particulares o número chega a ser maior, mas eu não vou entrar nisso porque não importa quantos, todos são o universo. E dentro dessa perspectiva de trabalhar esse universo, que todo mundo da sua equipe de aula, é preciso considerar alguns fatores fundamentais. O primeiro deles é superar essa ideia de que todos somos iguais. É preciso educar na diversidade, né? Não somos exatamente iguais, temos uma missão importantíssima, que é formar as pessoas que vão, você na educação infantil especialmente, né? Eu não trabalho com eles, como eu já disse anteriormente, mas você que trabalha com a educação infantil tem um papel fundamental, que é preparar essas pessoas para uma vida que não é só acadêmica, é uma vida muito além dos muros da sala de aula, da escola, da sala de aula em que você está com eles, né? Muito além do espaço da escola. Então é muito importante a gente pensar para ensinar a turma toda, duas coisas fundamentais, é o que ensinar e o como. Como eu falei no vídeo anterior, a aula de inglês pertence à professora de inglês, é aquele momento que você descansa e toma um café. Mas é fundamental que você saiba o que é ensinado lá. Porque ensinar de uma forma total é ensinar de uma forma que você saiba o que o seu aprendente está vivenciando e a possibilidade dele de aprender. Considerando o que você sabe e deve ter conhecimento do que é ensinado. Ah, eu tenho que saber inglês. Não, não disse isso. Eu disse que você tem que saber o que é ensinado, porque você aplica aquilo na sua vida o dia inteiro e não deve causar para você estranheza se o seu aluninho chegar falando, tentando ou falando com você palavras que você desconhece e você perguntar para ele, né, e tratar do assunto. O como é exatamente a ideia do que foi falado antes, né? Saber que cada um de nós somos um universo e temos que ser tratados dentro dessa individualidade, respeitado e ouvido. Então, ensinar a turma toda não é ensinar todo mundo igual a mesma coisa. É ensinar dentro dessa particularidade do indivíduo. Considerando aí, né, que a escola tem sido esse espaço dedicado à educação. Então, a gente tem muitas vezes, ouve, né, o professor dizer que a criança não vem educada de casa. Não vem mesmo. Eu gosto de dizer, e costumo dizer de uma forma até parece grosseira, mas pai e mãe fazem sexo. Quem escolheu ser educador fomos nós. Então, os pais não têm necessariamente formação para educar os filhos. Claro que tem, ou teriam a obrigação de dar educação básica, como pedir licença, respeito, né? O trato. Deveria. E mesmo isso, muitas vezes não tem. E você vai dizer, não vou ensinar porque os pais deveriam ensinar. Não. O como é exatamente a ideia de formar para a vida. Como eu faço? Eu considero todas as possibilidades educativas. Eu não seleciono isso aqui é do papai, ele ensina, isso aqui é da mamãe, eu ensino. Eu ensino para a totalidade. E aí eu preparo aquela turma para um convívio social e quando ele está ali, por exemplo, em roda, ele sabe que ele está partilhando, né? Independente se ele é considerado uma criança típica ou não, ele está ali compartilhando. Independente dela ser pobre ou não, ele está ali compartilhando. E você faz toda a diferença, né? Você é educador. O mínimo que você faz é toda a diferença, porque é exatamente dentro
da escola, quem tem o papel de intermediar o processo de ensinar, é o professor. Mas você não disse que o coordenador, o porteiro, todo mundo é educador? Sim. Mas quem está especializado e quem tem responsabilidade sobre uma equipe, quem está voltado para ela é você. Então, quando eu falo como, eu preciso considerar muito que a sua formação como alguém voltado a educar de uma forma inclusiva é decisiva. O seu olhar sobre as particularidades vai ser fundamental. E quando eu falo disso, eu estou falando sobre a questão de você considerar que a escola é só um lugar. Todo o outro resto são aparelhos, mas o que define a formação são os indivíduos lá presentes. E você é o responsável, né, direto. Como eu disse no outro vídeo, por isso que você vê a criança querendo ver a professora. Né? Ele chega na escola e muitas vezes ele corre para a professora. Muitas vezes acontece com você, acontece comigo que trabalho no médio, eu trabalho nos anos finais, o aluno virar para mim e falou, pai, e aí ele toma um maior susto e fala, desculpa, né? Porque muitas vezes nós estamos mais presentes na vida deles do que os filhos. Então quando a gente fala de educar para a vida toda, a turma toda, desculpem, nós estamos falando de entender as particularidades e tratar as diferenças com igualdade. Parece algo impossível, mas não é. Uma educação inclusiva, ela pretende compreender que o aprender é um processo muito longo. Então a gente vai ver, por exemplo, a ideia de avaliação. Eu vejo algumas situações assim muito equivocadas, e o Lucchesi tem uma fala muito interessante que ele diz assim, no livro dele sobre avaliação. Um piloto de avião para decolar é 10, para pousar é 2, média 6. Ele passou? Você voa com esse cara? Provável que não. Por quê? Na verdade, avaliar não é um processo simples de quantificar o que a pessoa aprendeu. Avaliar é um processo de percepção e entendimento da evolução. Por isso que aqueles relatórios que são tão enfadonhos, tão cansativos de ser produzidos na educação infantil, especialmente nos anos iniciais, eles são fundamentais. Ali está verdadeiramente uma avaliação. Se você não faz um corte e cole, um copia e cole, você faz um olhar para a criança, você está avaliando aquela pessoa. E você está dizendo para a família dela até como aquela família pode contribuir para a formação daquele menino, daquela menina. Então, todo o processo formativo, ele tem que considerar a avaliação como um dos elementos fundamentais. Mas nós não estamos falando de quantificar. E nem tão somente de qualificar. Nós estamos falando de um processo que é de interação do aprender e ensinar, que percorre caminhos como o entendimento da diversidade, que você tem ali no seu cotidiano, você tem ali, né, no dia a dia. Eu estou falando da diversidade econômica, da diversidade do típico e do patológico. Eu estou falando da diversidade do entendimento da disfunção física de cada um, né? Uma criança que precisa ir ao banheiro toda hora e você fala, bom, esse é um problema dos pais dele. Não, não é. Se ele precisa ir ao banheiro toda hora, alguma coisa está acontecendo. Ou ele não está conseguindo entender a importância da sua aula, do seu trabalho ali, ou ele tem uma disfunção biológica, física, e precisa de ajuda. Então essa sensibilidade é o elemento que dá base para ensinar a turma toda. Sem isso, ensinar a turma toda fica algo muito complexo. Eu quero ler um texto que é da Maria Tereza Helder Montano, ela é uma pesquisadora lá da USP, eu quero ler só um trechinho para você. Para ensinar a turma toda, parte-se da certeza de que as crianças sempre sabem alguma coisa e que todo educando pode aprender, mas no tempo e no jeito que lhes são próprios. É fundamental que o professor nutra uma elevada expectativa em relação às capacidades dos alunos de progredir e não desista nunca de buscar meios que possam ajudá-los a vencer os obstáculos escolares. O processo de aprendizagem está em explorar talentos, atualizar possibilidades, desenvolver predisposições naturais de cada um. As dificuldades e limitações são reconhecidas, mas não nos conduzem, restringem a um processo de ensino
como comumente acontece. Para ensinar a turma toda, independente das diferenças de cada aluno, é preciso passar de um ensino transmissivo para uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, conexial, que se contrapõe a toda e qualquer visão unidirecional de transferência unitária individualizada a uma hierarquia do saber. Então, essa pesquisadora lá da Unicamp vem trazer uma discussão muito importante. Ensinar a turma toda é conseguir ver a diversidade no conjunto, o indivíduo no meio de todos. Um abraço e espero que até breve.